Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agradecendo a vocês, a presença de vocês aqui, né? A espiritualidade que nos envolve, nos orienta em cada momento. Vamos aqui, pessoal, por mais um vídeo, vários comentários, né? Vários pedidos de vídeo. Eu gosto, como sempre eu falo para vocês, de englobar aquele assunto que mais interessa e que vem perguntas de todas as pessoas, da grande maioria, direcionado para um tema. Então, as perguntas são variadas, mas o tema é o mesmo. Aqui eu estou com o pedido da Ana Virgínia, que está até lá no comentário do vídeo, na questão também de geobiologia, porque ela pergunta, se não me engano é Ana Virgínia mesmo, para falar sobre casas, apartamentos e os prédios nos quais as pessoas se jogam, né, por opressão, né? Na verdade, esses lugares, casas, apartamentos e os prédios que as pessoas se jogam, que temos visto, né, muito por aí, uns meses atrás, agora poucos passados, muitos relatos e fatos acontecendo de pessoas que jogam os filhos e se jogam também, né, que é muito triste, porque a grande maioria são todas crianças, né? E nós vemos com os nossos olhos de encarnados, de que estamos morando aqui na Terra, e ficamos pesarosos por ser criança que foram tiradas das suas camas, dormindo, né? E as pessoas que eram para lhe dar atenção, carinho, afeto, a pessoa que era para ter uma responsabilidade para cuidar daquele ser, né? Daquele espírito que veio naquela família, são justamente as pessoas que pegam as crianças e jogam pela janela, né? Normalmente o pai, a mãe, né? Às vezes até a avó. E então, pessoal, é muito triste isso, porque as pessoas que deveriam dar o devido aconchego são as que cometem essas barbáries. E temos visto muito ultimamente isso. E depois também se jogam, né, cometendo então um suicídio e cometendo assassinatos e culminando com seu próprio suicídio. Geralmente essas pessoas são pessoas que a mente não está voltada para o divino, não está voltada para a espiritualidade, não está voltada para Deus. Porque eu tenho falado nos vídeos que é muito importante estarmos conectados com a espiritualidade. Os mentores dizem que nós precisamos estar conectados com a espiritualidade acima de 51%, que é o limite mínimo que a Terra precisa de pessoas espiritualizadas. Ou seja, nós precisamos estar, no mínimo, 1% acima da metade, né, na nossa questão espiritual. Né? Não só pensarmos em matéria, porque vivemos aqui, temos também que pensar em matéria. Mas devemos estar mais conectados com o espiritual, dizem os mentores, né? Então procuramos sempre estar um pouco, claro, materiais, porque precisamos estar aqui, precisamos lidar com pessoas da nossa família, da nossa sociedade, que também estão aqui, e muitos não irão entender, né, muitas das coisas que a gente fala aqui, e vão viver mais materialmente do que espiritualmente, né? Vão viver só pensando em estudo, em faculdade, em crescer profissionalmente, né? Em ter uma casa, encontrar alguém com segurança para ser seu companheiro, sua companheira. Mas nem sempre é assim, porque as pessoas que não procuram o lado viver, né? Alimentar o lado espiritual, são pessoas que são livres, né? São grandes vítimas desses assediadores. Eu não digo vítima porque elas deram entrada. E como nós somos os responsáveis pelos nossos atos, nós não podemos dar entrada a esses tipos de pensamento. E normalmente as pessoas, teve um caso aqui no Rio de Janeiro, né, num condomínio de luxo, se não me engano, no Recreio dos Bandeirantes, que o homem se jogou, né? Jogou primeiro os filhos, esfaqueou a esposa dormindo, pegou as duas crianças dormindo e jogou pela janela. E depois se jogou e deixou uma carta dizendo
que é porque devia 20 mil. Olha, pessoal, um homem que, num alto funcionário de uma operadora aí de celular, né, um diretor de operadora de celular, devendo 20 mil, não poderia, né, ver um modo de resgatar essa dívida, teria que executar toda a família, ou seja, a questão do dinheiro está sempre envolvida, porque nós precisamos ter muito cuidado na questão do dinheiro, porque os assediadores, normalmente, eles se adentram às famílias e pegam a mente mais fraca, né, aquela que estiver mais afastada da espiritualidade, né, e vai usar aquela mente para também prejudicar o restante da família. Eu não estou dizendo que nesses casos pode estar havendo também compromissos de resgates das outras pessoas. Pode também estar havendo, que culminou com essas pessoas que fizeram o grande delito, né, que é assassinar e se suicidar, e se envolverem, né, de uma forma assim tão cruel, né, com as vítimas e sendo também uma vítima dos assediadores. Então, pessoal, todo cuidado é pouco, né? A partir do momento que começar a ter pensamentos esquisitos, né? Começar a ter pesadelos, a não ter sono, né? Na hora de dormir, pensando como vai fazer aquele problema, como vai responder algum processo, como é que vai resolver todos aqueles problemas, fica muito difícil a pessoa não se tornar uma vítima fatal desses obsessores, certo? Porque a pessoa também pode estar sendo vítima, como eu falei no vídeo que eu até citei esse caso, é um vídeo mais para trás, uns 2 meses aí, se não me engano, que a pessoa pode ter uma maldição familiar, né? Então também é muito, muito bom, né, fazermos a análise para saber se tem uma maldição familiar aí, né? Um dia desse, uma moça aqui me perguntou sobre a questão que ela tem certeza de uma praga da madrinha dela, né? Mas eu falei que na análise dela não saiu maldição, mas a praga é diferente, né? A praga de madrinha ou de mãe, elas assumem uma responsabilidade perante ao universo como uma mãe, como as palavras têm poder, elas têm que ficar muito atentas, muito alertas, porque tudo que vier de negativo pode não afetar o afilhado, pode não afetar o filho e afetar a ela própria. Porque se o afilhado ou a afilhada, ou o filho ou a filha, forem pessoas de boa índole, se forem pessoas conectadas com a espiritualidade, essas pragas não irão pegar naquelas pessoas e ficarão bloqueadas pelo universo, que mandará de volta como um bumerangue, né? Atirou, mas volta para aquela pessoa que usou de palavras ruins contra outra, porque as palavras elas têm poder no universo, como eu já expliquei, até uma pedra preciosa, mensurada pela energia, pelos raios que a radiestesia mensura, né? Se ela tiver, ela tem, vamos dizer assim, um peso atômico, e o papel escrito, né, materializado, escrito também o nome daquela pedra preciosa, vai ter o mesmo peso atômico que a pedra. Só não tem o peso em dinheiro, né? Só não vale o dinheiro. Mas para o universo, aquela palavra, por exemplo, escrito esmeralda, e é mesmo o peso atômico de uma pedra esmeralda. Compreende, pessoal? Então, tudo no universo tem um peso atômico e os nomes também têm. Como eu falei no vídeo anterior, né? O nome, ele tem um peso, ele tem uma ciência quando a pessoa nasce, né? Porque o nome, ele já é programado antes da criança nascer, pelo plano espiritual. Os pais é que têm aquela vontade de colocar aquele nome por intuição, mas que os mentores já colocaram para aquela pessoa ser aquele nome de antemão, entendeu? Então, os nomes, quando são mudados, que muitas pessoas aí mudam os nomes dizendo que o nome não é bom, né? Muitas vezes, talvez ela vá colocar um nome que não é muito bom, que vai piorar ainda a vida dela, que ela acha o nome que ela está colocando do que o outro que ela achava que não era muito bom.
Entenderam, pessoal? Então, as palavras têm poder. O nosso nome tem poder, tudo tem um poder no universo, para o universo. Ok, pessoal? Então, essas pessoas que se jogam são N, né, situações que possam estar existindo aí. Né? Como ela me perguntou, prédio, apartamento, que as pessoas se jogam por opressão. Mas são opressões que ela própria, por livre-arbítrio, está, né, angariando para a sua vida. Então, tem que ter muito cuidado. Famílias que as pessoas dizem, nossa, se davam tão bem, ninguém brigava, eu não via ninguém brigando ali. E como aconteceu isso? Né? Como aquele chefe de família matou toda a família e se suicidou? Como aquela dona de casa era tão boa, saía para trabalhar, sustentava as crianças e de repente ela matou os filhos, né? E matou os filhos de várias formas, né, pessoal? Então eu estou dizendo aqui porque pode estar havendo resgate daquelas supostas vítimas, né? Um compromisso pré-existencial, como também pode estar havendo um trabalho de obsessão, magia negra, memórias da parede, né? A geobiologia da casa, que eu já tive casos de uma moça que me contou que eles viviam numa casa bem pobre, mas a mãe era louca por uma outra casa, até que ela conseguiu uma outra casa bem melhor, consertaram a casa toda em matéria de pintar, né, pessoal, consertar alguma coisa, de esgoto, essas coisas. Mas não limparam as memórias das paredes. Eles foram para lá, em 15 dias começou o inferno, ninguém dormia, né? Eram vultos passando por tudo quanto é lugar, pelas paredes, ninguém dormia. Começaram as agressões entre os membros daquela casa, né? Coisas que eles eram muito pobres, mas não tinham essas agressões que estavam havendo agora, acontecendo a partir daquele momento, né? Eles tinham melhorado de vida em 10 dias, conseguiram a casa, compraram essa outra casa, que a mãe era louca por essa outra casa melhorzinha, mas não ajeitaram a geobiologia da casa. E o que tinha ali? O antigo morador tinha exterminado com toda a família, né? Essa moça saiu a tempo, ela com o irmão mais novo, saiu a tempo dali, procurou saber, e o que aconteceu foi que ela não descobriu, né? Descobrimos, e foi isso que aconteceu. Deu para eles escaparem, e a mãe foi morta pelo pai, numa madrugada, porque ninguém dormia naquela casa, eram panelas batendo, garfos caindo, janela batendo, vento que não tinha. E o pai acabou exterminando com a mãe, matou a mãe esfaqueada, dormindo, e se suicidou com chumbinho, ingerindo chumbinho. Entenderam, pessoal? Mas deu tempo da filha e do menino, do rapazinho, saírem de lá, porque foi descoberta a tempo. Entenderam, pessoal? Então, tem também as memórias das paredes, né? Que possa estar envolvida nesse assunto aí de casas, apartamentos, pessoas que se jogam. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Muita paz, muita saúde. Tudo que vocês precisam de informação estão aí na descrição do vídeo, tá? Mais perguntas vocês podem mandar nos relatos de perguntas, de dúvidas e sugestões para o meu e-mail, ok? E clientes para o WhatsApp. Fiquem com Deus. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita compreensão dentro da casa. Muita paciência. Obrigado, pessoal.